Bom, olá pessoal, boa noite. É uma alegria estar aqui novamente trazendo algumas reflexões a respeito do tema O Objetivo Supremo hoje. Esta live que está sendo transmitida aqui no Facebook, do Centro Espírita, Divino Amigo, mas o nome aqui do perfil é Divino Jesus. Então, para nós é uma alegria estar aqui. Eu agradeço o convite da nossa irmã Gorete, que sempre nos acolhe com muito carinho quando a gente vai lá pessoalmente. E hoje, por conta desse período de quarentena, a gente tem que se adaptar às novas realidades, às possibilidades que temos. E agradeço o espaço de estar aqui compartilhando um pouco das minhas reflexões a respeito deste tema que realmente muito me agrada. Enquanto faço essa palestra aqui no Facebook, também faço no meu Instagram. Só faço questão de avisar isso, porque caso surja alguma dúvida, a prioridade vai ser sempre aqui o Facebook do Centro Espírita Divino Amigo. Mas os amigos que estiverem no Instagram, fiquem à vontade também para compartilhar aí alguma dúvida, alguma coisa assim, que dependendo a gente consegue responder aqui também. Agradecer aos bons espíritos, pedir a eles que nos acolha, que nos inspire nesta noite, que a nossa fala possa levar consolo, esclarecimento a todos aqueles que aqui estão e também aqueles que depois assistirão a esta palestra. A reflexão de hoje ela está baseada num capítulo do livro O Porquê da Vida, escrito por Leon Denis. É um livro que pessoalmente eu gosto muito. Eu tenho a grata oportunidade de estudá-lo na web rádio Fraternidade. Nós concluímos um estudo lá do livro Depois da Morte. Foram, nem lembro quantos programas, mas quase 250 programas, se não me falha a memória. Praticamente 4 anos estudando este livro. E iniciamos recentemente o estudo mais detalhado do livro Porquê da Vida. Então a gente vai lendo, comentando, trazendo algumas reflexões, e isso é muito importante porque acaba divulgando o pensamento de Leon Denis, que de certa forma é muito desconhecido, inclusive principalmente no meio espírita mesmo, não principalmente, mas no meio espírita nem todos já ouviram falar, nem todos já tiveram acesso ao que Leon Denis escreveu. Então a importância da gente falar no nome, falar na obra, na reflexão, é para que desperte nos outros também a curiosidade de estudar, de ir atrás, de tentar entender, com esse motivo que a gente tem divulgado já há um bom tempo, tudo que Leon Denis nos deixou. Cumprimento a todos que estão aqui deixando o seu boa noite, agradeço aí o Haroldo, a Dinaildo, o Vinícius, a Bia que está lá em Madrid, na Espanha, ela que é uma das tradutoras do Café com Espiritismo para o espanhol. Gratidão a todos pela presença e por estar aqui com a gente. Bom, este livro de Leon Denis, O Porquê da Vida, eu gosto de falar dele porque é o tipo de livro que agrada quem já é espírita há muito tempo, porque vai encontrar nele reflexões belíssimas. Eu sou espírita relativamente há pouco tempo, 9 anos, mas já estudei muita coisa e ainda hoje ele é um tipo de livro que eu não consigo deixar de lado e pensar, não, ele agora não tem mais o que me oferecer de recurso. Tem. Sempre que eu leio, sempre que eu reflito, eu encontro novas possibilidades nesta obra. E é um tipo de livro que vai agradar muito quem não é espírita, quem é apenas simpatizante, por exemplo. Eu já cansei de indicar esse livro para pessoas que me procuram, querendo entender aí um pouco do espiritismo, talvez ser aquela porta de entrada, e este livro até hoje, bom, se alguém discordar pode me desmentir ao vivo, não tem problema. Talvez é um livro que não tenha desagradado ninguém, porque algumas obras de Leon Denis, as pessoas me procuram depois e falam, esse aqui eu achei muito difícil, não consegui entender o seu pensamento. O Porquê da Vida não, o Porquê da Vida ele é um livro que agrada a todo mundo. Por isso eu gosto sempre de dizer isso. É uma obra que tem uma importância muito grande para o movimento espírita brasileiro e europeu. Europeu porque nós tivemos na época de Leon Denis um grande autor chamado Henri Renaud,
que foi amigo pessoal de Leon Denis, que se converteu, vou usar esse termo, depois que leu esse livro. Então, Henri Renaud, autor de alguns livros, ele era cético, não acreditava no espiritismo, até zombava, inclusive. Um amigo seu, um almirante da época, deu para ele ler, emprestou, na verdade, o livro Depois da Morte. E o Henri Renaud falou um negócio que muita gente fala hoje em dia, quando se depara com um livro muito grosso, mais denso. O Henri Renaud disse assim, não, é um livro muito grosso, não quero perder tempo com isso. Aí o seu amigo almirante pensou, meu Deus, como é que eu vou fazer para mostrar a ele o que é o espiritismo? E aí esse almirante lembrou do Porquê da Vida, que é um livro, além de tudo, fininho. Eu vou pegar aqui uma edição, isso aqui é uma edição já mais antiga, da editora Centro Espírita Leon Denis. É um livro com 70 e poucas páginas, né? Se eu tirar essas páginas que agregam aí, mas é um livro que, em termos de conteúdo, 70 e poucas páginas. Aí o almirante, quando viu o livro, o Henri Renaud, quando viu o livro fininho, falou, opa, esse aqui eu animo a ler. Pegou, leu, se encantou, tornou-se espírita e um grande escritor. E no Brasil, este livro, Porquê da Vida, foi o responsável por, vou usar o mesmo termo, converter Deolinda Morim. Deolinda Morim, autor de diversos livros no movimento espírita, é alguém que eu tenho uma enorme simpatia. Eu não sirvo muito de base porque eu tenho uma gratidão aos que vieram antes. Deolinda Morim, Herculano Pires, Hermínio Miranda, Caibar Schutel, nossa, não vou falar mais para não ser injusto com ninguém, Ivone Amaral Pereira. Deolinda Morim não era espírita e se torna depois de ler o Porquê da Vida. E fica de tal modo encantado que passou a ser um dos grandes divulgadores não só do espiritismo, mas também do pensamento de Leon Denis. Deolinda Morim, que era membro da Academia Brasileira de Filosofia, e todo membro tem que dar um nome para a sua cadeira de alguém que já foi filósofo, e Deolinda Morim homenageia a sua cadeira, nomeando então Leon Denis. Então, essa introdução apenas para a gente entender, né, a importância desse livro. Se você não leu, leia, porque é uma obra maravilhosa. E Denis, logo da dedicatória, deixa muito bem claro para quem que ele escrevia a obra. Olha o que ele escreve. É a vocês, ó meus irmãos e irmãs em humanidade, a vocês todos a quem o fardo da vida curvou, a vocês a quem as lutas árduas, as preocupações, as provas oprimiram, que dedico estas páginas. É em sua intenção, aflitos, deserdados deste mundo, que as escrevi. E aí ele conclui dizendo: possam vocês nelas encontrar alguns ensinamentos úteis, um pouco de luz para clarear seus caminhos. Eu acho bom essa forma como o Denis fala, porque o espiritismo é isso. Tem até um poema de Casimiro Cunha, está lá no livro Parnaso Além do Túmulo, quando ele vai dizer que o espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Então, quando coloca a doutrina como luz, é interessante a gente parar para refletir. Porque estamos numa viagem. Enquanto espíritos imortais que somos, todos estamos viajando. Constantemente viajando. Ora com corpo, ora sem corpo. E o espiritismo então é uma luz. E a gente pode escolher, quando vai fazer uma viagem com um carro, com a moto, com a bicicleta, a pé, caminhar com alguma luz, seja a luz do sol, ou se a gente resolve viajar à noite com a luz artificial de uma vela, de um lampião, um farol de um carro. Ou podemos viajar à noite no escuro. É uma opção. Agora, cá entre nós, quando a gente caminha com luz, a caminhada fica mais fácil. Ela não deixará de ter dificuldades. Se a gente pegar a viagem noturna, por exemplo, quando eu estou no meu carro, eu estou numa saudade de viajar, vocês não acreditam, para fazer palestra. Quando eu estou no meu carro à noite, com o farol ligado, o simples fato do farol estar ligado não vai tirar do caminho os buracos. Os buracos continuarão lá. Só que a iluminação me auxiliará a enxergá-los de longe.
e aí eu evito cair neles, trazendo prejuízos para o carro ou até mesmo para o meu corpo, para a minha condição física, se eu sofrer um acidente, alguma coisa assim. O Espiritismo dá para comparar nisso. Eu posso caminhar sem o Espiritismo? Posso. Mas eu posso caminhar com ele. E ele se tornará, na minha jornada, essa luz, que não vai tirar os problemas da frente. A gente tem essa ilusão, né? Ah, basta eu ser espírita que aí eu não vou ter mais problemas na vida. Vai ter problema. Nós não estamos aqui para iludir ninguém. Inclusive, muitos chegam no centro espírita, descobrem isso e não voltam mais. E aí preferem ir para outras religiões, e tem muitas e muitas promessas, desde a unha encravada, a queda no cabelo, problema conjugal, problema financeiro, alguns absurdos, inclusive, que a gente respeita, mas tem que discordar. Promovendo, às vezes, vendas miraculosas disso, daquilo, abusando da boa-fé das pessoas, que inclusive a justiça depois resolve. Mas no Espiritismo, a gente não está aqui para causar falsas ilusões em ninguém. Os seus problemas vão existir, mas com a doutrina espírita a gente enxerga eles de uma maneira diferente. Às vezes a gente falha mesmo assim, às vezes não. Então é isso que Denis fala. Possa esta obra, continuando a sua dedicatória, esta obra modesta, ser para seus espíritos entristecidos o que é a sombra para o trabalhador queimado do sol, o que é no deserto árido a fonte límpida e fresca, oferecendo-se ao viajante sedento. Olha que bacana. Boa noite, Tati. A Tati também é outra que está lá em Madrid, faz parte da equipe do Café com Espiritismo em Espanhol. Então é isso, né? Imagine você estar no deserto, caminhando, um sol escaldante, com uma sede, e encontra ali um copo de água fresquinho. Uma água cristalina. É com essa intenção que Leon Denis dedica esta obra. E lá no capítulo 7, ele vai intitular o Objetivo Supremo. Qual que é o Objetivo Supremo? Porque nós temos outros objetivos. Bom, quando eu estava na escola, quando eu era jovem, tem pouco tempo isso, eu tinha objetivos. Meu objetivo era passar de ano. Então eu tinha que estudar, fazer a prova, passar de ano e aprender, é claro. Mas quando a gente está na escola, o objetivo é tirar nota que passa de ano, né? Bom, e a gente vai para a vida profissional, qual que é o objetivo profissional? Ah, eu quero crescer na empresa, eu quero subir de cargo. Cada um tem o seu. O atleta que pratica um esporte, ele tem os seus objetivos pessoais. Alguns vão para o esporte para perder peso. Outros vão simplesmente como hobby, porque gostam. Outros porque querem distrair a cabeça, criar uma rotina diferente. Mas tem aqueles que querem competir. Aqueles que querem se tornar profissionais. Se dedicar ali, dia e noite àquilo. Viver por conta do esporte. Bom, a internet aqui caiu lá no Facebook. Deixa eu só ver se o pessoal vai falar. Bom, agora parece que está ok, né? Então vamos lá, a gente vinha falando a respeito do objetivo que cada um tem. E eu parei justamente falando dos atletas. Então tem aquele atleta que quer fazer algum esporte para fins, né, profissionais, competitivos, e eles se dedicam muito. E quando a gente está com alguma doença, por exemplo, qual é o nosso objetivo? Ser curado. Então a gente precisa observar que a gente coloca metas, coloca objetivos para muita coisa que a gente faz na vida. Enquanto religioso, enquanto membro de uma religião, qual que é o meu objetivo? Eu estou nas redes sociais, qual que é o meu objetivo? É interagir com as pessoas? Ou é simplesmente agregar número de seguidores naquela loucura? Porque se eu estou na rede social só para ter seguidor, sem ter ali alguns princípios básicos, a gente pode, inclusive, em nome disso, compartilhar mentiras, por exemplo. Então, qual que é o objetivo nosso? Agora, no meio disso tudo, e acima disso tudo, na verdade, existe um objetivo supremo.
E é disso que Leon Denis vem falar. Para que estamos encarnados? Para que mais do que isso? Para que Deus nos criou? É isso que a gente muitas vezes não para pensar. A gente pensa muito nos objetivos materiais, nos objetivos do corpo físico, e não é errado pensar nisso. Eu estou aqui para condenar esse tipo de preocupação. A gente precisa pensar nisso sim. Mas é importante a gente entender que somos espíritos imortais. Eu preciso, por conta disso, pensar também nesses objetivos supremos. E Leon Denis começa o capítulo dizendo o seguinte: homem, meu irmão. Eu acho bonito isso, porque em alguns momentos das suas obras, ele escreve como se estivesse conversando com a gente. Então ele coloca assim: homem, meu irmão, tem fé no teu destino, pois ele é grande. Nasceste com faculdades incultas, aspirações infinitas, e a eternidade te foi dada para desenvolver umas e satisfazer outras. Então nós temos a eternidade pela frente. Eu gosto sempre de destacar que nós somos espíritos imortais. Que a gente faz uma confusão com o espírito eterno. Eterno só Deus. Imortais por quê? Porque Deus nos criou, portanto temos um começo. Deus não tem começo, Deus é eterno por conta disso. Deus não teve começo e não tem fim. É complexo, eu sei que é complexo, mas... E nós não somos eternos. Nós somos imortais, tivemos um começo. Não sabemos quando, mas tivemos. E não teremos fim, por isso somos imortais. Crescer de vida em vida, vai dizer Leon Denis. Olha esse trecho aqui, objetivo supremo. Crescer de vida em vida. Esclarecer-te pelo estudo. Purificar-te pela dor. Adquirir uma ciência sempre mais vasta. Qualidades sempre mais nobres. Eis o que te está reservado. Aqui eu acho interessante porque ele trabalha de uma maneira implícita a ideia do amai dos instruídos, que é aquilo que Emmanuel vai chamar, né, das duas asas do progresso, que é a asa da instrução e a asa da inteligência e da virtude. Então a gente precisa trabalhar esses dois pontos. Só perguntar para o pessoal como é que está a transmissão aqui, que não estou vendo comentários. Trabalhar essas duas asas. E aí ele coloca o estudo como necessidade. Que como é que eu vou me instruir se eu não paro para estudar? E quando falo em estudar, não é só essa questão de pegar um livro e ler. Estudar é muito mais do que isso, mas passa por isso. Estudar, inclusive, ele vai citar em outra obra, que é o Depois da Morte, o estudo da natureza. Leon Denis, por exemplo, ele chegava de frente ao mar e do simples movimento das ondas... Não, Tati, lá parece que está ok também. Obrigado, viu? No simples movimento das ondas, ele refletia. E ele falava assim: o progresso muitas vezes se assemelha ao movimento do mar, com o seu fluxo e refluxo. E a gente sente isso. Tem momentos que a gente sente que está no auge da humanidade. Fala, nossa, agora é um período extremamente benéfico. E de repente vem aquele refluxo, vem aquela onda que nos joga lá para baixo. Mas depois vem outra onda boa, e assim é como se fosse um batimento cardíaco. Mas, inclusive quando nós estamos para baixo, né, no momento de mais dificuldade, o progresso não deixa de existir. Porque a vida o espírito não regride. Nós estamos sempre progredindo. O fluxo e refluxo é aquilo que nós sentimos. A sensação é essa. Quando, na verdade, tudo colabora para o progresso. O pessoal do Facebook, eu estou preocupado com ele aqui. Vão me dando um retorno aí de vez em quando. Se está tudo ok, só para eu não ficar muito perdido. Mas beleza. E aqui nem sempre atualiza rapidinho também. E ele coloca ali: purificar-te pela dor. E Leon Denis vai escrever um capítulo belíssimo no livro O Problema do Ser e do Destino sobre a dor.
o papel purificador que ela tem em nossas vidas. Que eu recomendo também que leiamos esse livro. Mais que ler, que estudemos esse livro. O problema do ser e do destino. E ele coloca então adquirir uma ciência sempre mais vasta. Qualidades, olha as virtudes, sempre mais nobres. E no outro ponto ele coloca que Deus fez ainda mais por ti. Então não é só isso. Deu-te os meios de colaborar em sua obra, de participar da lei do progresso sem limites. Qual que é o limite do progresso? Não existe. William, mas não chega um ponto que eu paro de progredir? Não, o progresso é infinito. Então um dia seremos igual a Deus? Não. Porque Deus é a inteligência suprema. Nada igual a Ele. É como se Deus fosse o número 1 e nós fôssemos o 0,99999. Quanto mais progredimos, mais 9 colocamos à direita. Mas jamais nos tornaremos um com Deus. Só uma questão para a gente comparar e entender um pouco. E quando Lenin fala que Deus nos deu o meio de colaborar com a sua obra, aí me lembra da questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Olha, o capítulo é o objetivo supremo, porque da vida. Questão 132, qual é o objetivo da encarnação? E a resposta, o começo nós decoramos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. E a gente muitas vezes para aqui e não continua estudando a questão. E ele vai dizer já na metade dela, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então todos nós temos uma tarefa, colaborar com Deus no mundo. Eu lembro, por exemplo, do livro Voltei, do irmão Jacob, psicografado pelo Chico Xavier, quando lá fala, por exemplo, que Deus ajuda a criatura através das criaturas. Então Deus se manifesta também através de nós. E aqui nós cumprimos os seus desígnios. Às vezes, nos complicamos com o livre-arbítrio que possuímos. Mas é assim, está lá na questão 3.2, que concorrendo para a obra geral, ele próprio, ou seja, o Espírito, se adianta. Então é uma via de mão dupla. Eu colaboro com o mundo que eu estou inserido, auxilio no seu progresso e progrido. Então é importante a gente destacar estas questões. E Leon Denis, voltando lá na questão na reflexão que ele faz, ele fala assim que de participar da lei do progresso sem limites, abrindo novos caminhos para teus semelhantes, elevando teus irmãos, atraindo-os para ti, iniciando-os nos esplendores do verdadeiro e do belo, nas sublimes harmonias do universo. Quando Leon Denis fala atraindo-os para ti, a gente começa a pensar em Jesus, que é o espírito mais evoluído que já passou pela Terra, como os espíritos disseram a Allan Kardec. E Jesus é isso, Jesus atraía as pessoas como ainda atrai. Então um dia nós seremos como Jesus. Falta muito, eu sei que falta, mas é um objetivo que a gente tem que ter em mente. E ele atraía as pessoas. Se é muito difícil pensar em Jesus, vamos pensar no Chico. O Chico também atraía as pessoas para perto dele. Muita gente fez um bom uso daquilo que ouviu do Chico, daquilo que aprendeu com ele, outros nem tanto. Às vezes eu vejo pessoas que conviveram com o Chico e eu falo, meu Deus do céu, não é possível que conviveu com o Chico. Mas com Jesus também foi assim. Nem todos que estiveram com ele se despertaram de imediato. A gente pode lembrar do senador Turbulento. Jesus falou, olha, você pode me seguir agora ou daqui a milênios. E ele não quis na hora, ele quis depois.
E aí na outra reencarnação já volta como escravo nestório, já cristão. Mas volta outras vezes. E eu fico pensando, e se Públio Lentulus tivesse aceitado o convite naquela hora? A história seria diferente, claro que seria. Porque nós temos o livre-arbítrio para escolher. Mas o importante a destacar é, na medida em que evoluímos, atraímos as pessoas. E quando eu toco nesse assunto, eu lembro da parábola, uma parábola muito bonita e uma das menores do Evangelho, que é a parábola do grão de mostarda. Olha o que ela diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual o grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Isso aqui eu acho maravilhoso, porque Jesus pega sempre algo conhecido do povo para falar do desconhecido. Ele pega algo do abstrato ali para falar do concreto. E aqui ele pega o grão de mostarda, o menor, e compara com o espírito, com a gente. Poxa, se nós somos o grão de mostarda, que campo é esse? E a gente poderia falar que o campo é o útero materno em que nós somos colocados? Ou poderíamos falar que o campo é o próprio planeta Terra em que para aqui somos enviados? E qual que é o objetivo da vida? Nos tornarmos árvores frondosas? Então a parábola da semente do grão de mostarda fala de nós. Nós somos esse grão de mostarda. E na medida em que crescemos, na medida em que evoluímos, que progredimos, que cumprimos o objetivo da vida, aí nós atraímos. Como a árvore que começou de um grão de mostarda atrai para si pássaros, nós, espíritos criados simples e ignorantes, pequenininhos como o grão de mostarda, progredimos, evoluímos, nos tornamos uma árvore e atraímos outros seres para próximos de nós. Hoje, por exemplo, nós somos quase aí 8 bilhões pousando numa árvore chamada Jesus Cristo. Jesus nos atraiu e estamos todos nós, inclusive quem não é cristão, de certa forma vinculados a esta árvore, já que ele é o governador espiritual do orbe, que nós vivemos. Então, esse é um ponto que a gente precisa destacar na obra de Leon Denis. Ele nos chama a atenção para esse objetivo. É claro que nesse caminho que eu falei lá atrás, que nós estamos todos viajando e a doutrina espírita se torna uma luz a iluminar e facilitar a nossa jornada, nós passaremos por momentos de distração. Momentos de dificuldades, momentos de vacilações. Nós não somos ainda perfeitos, portanto erraremos, fracassaremos. O importante é o quê? Reconhecer os próprios erros e se reerguer. E Leon Denis tinha algo de maravilhoso nas suas obras, que é o seu lado motivador. Inspirado em Jesus, porque Jesus também era motivador. Quando ele fala, vós sois a luz do mundo. Meus amigos, isso aqui, se eu entrar para baixo e ler essa parte do Evangelho, eu falo, opa, eu sou a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus motivava o tempo todo. Era assim, e Leon Denis, por excelência, era alguém também que motivava da sua maneira, da sua forma, com as suas também meditações. E olha o que ele vai escrever. Eleva, pois, teu olhar e abarca as vastas perspectivas de teu futuro. Aure nesse espetáculo a energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo. E olha que bonito. Caminha, valente lutador, sobe a escarpa que conduz a estes cumes a que chamamos virtude, dever, sacrifício. Caminha, valente lutador,
sobe a escarpa que conduz a estes cumes a que chamamos virtude, dever e sacrifício. O problema é que nessa subida a gente se distrai. E aí ele vai falar assim: não te detenhas no caminho para colher as flores das sarças, nem para brincar com as pedras douradas. Avante, sempre avante. Por isso eu sou apaixonado por Leon Denis. A maneira como ele escreve encanta. Quando ele fala eleva, por que ele nos orienta a isso? E Kardec em vários momentos também nos fala. Porque do alto a gente enxerga melhor as coisas. Do alto de uma montanha, a gente olha talvez para aquela onça, claro que falando aqui de uma maneira hipotética, e aquela onça que do nosso lado de perto se tornava algo muito grande, a gente olha ela do alto e fala: nossa, lá está uma onça. É como se o problema tomasse uma outra proporção, sendo visto de uma outra perspectiva. Então esse é um desafio que Kardec chama atenção toda hora nas suas obras. Quando ele compara também a vida com uma guerra em que quem está no alto escalão consegue enxergar a coisa de uma maneira mais ampla do que quem está ali no campo de batalha, no fronte. Na vida precisamos às vezes parar um pouco e tentar enxergar as coisas de um outro ponto de vista, como Allan Kardec nos convida no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele fala sacrifício, ele coloca aqui para a gente subir e coloca a palavra sacrifício, mas é assim que funciona. A gente pode até não entender, mas ninguém vai se tornar um espírito puro sem sacrifício pessoal. A gente observa uma vela em meio à escuridão. Se a gente quiser que aquele espaço que estamos esteja iluminado, eu vou ter que acender uma vela, que para iluminar aquele espaço vai se sacrificar. Ela vai queimar de si para iluminar o recinto. Uma lâmpada, quando eu acendo, ela está queimando o seu material para proporcionar luz. E todas as vezes que nos decidimos a iluminar, nós estamos nos sacrificando. Só que tem uma diferença. Porque a vela e a lâmpada que eu citei na comparação, elas são meramente matérias. E aí elas vão se sacrificando, chega um ponto em que elas morrem. Nós não. Enquanto o corpo, tudo bem. Eu vou morrendo aos poucos. Mas quanto mais eu me sacrifico enquanto espírito, mais eu ilumino e mais luz eu tenho. É o contrário do que acontece com a matéria. A matéria, quanto mais acesa fica, quanto mais ilumina, mais ela acaba mais rápido. Nós não. Acontece com a gente o oposto. Quanto mais eu gasto de mim mesmo, mais eu tenho para dar. Porque Leon Denis vai dizer: aquele que ama não consegue mais parar de amar, porque o amor parte de uma fonte inesgotável. Quanto mais se ama, mais se quer amar. Jesus nos deu um exemplo em dois momentos marcantes da sua vida. O seu nascimento, em que ele se sacrifica. É um espírito puro, não precisava encarnar. E aí ele aceita vir, receber um corpo de carne e osso, faz ali um sacrifício enorme, acredito eu, encarna entre nós, fica aqui os seus anos, foram necessários, e depois dá o exemplo sacrificando-se na cruz, em meio a dois ladrões. Então o sacrifício faz parte da vida de todo aquele que quer realmente evoluir. E caminhando para o encerramento da nossa fala, eu não podia deixar de trazer uma parte desse capítulo que eu acho uma das partes mais belas de toda a obra de Leon Denis, porque, como eu disse antes, ele tinha uma característica muito pessoal, que era fazer o estudo da natureza. Então, em vários momentos, ele olha um fenômeno acontecendo e tira dali uma lição para nós. E aqui agora, olha o que ele vai dizer. E aí eu peço para o amigo, para a amiga que acompanha essa live, essa palestra, imagine Leon Denis sentado ao seu lado, ou alguém que você ama,
talvez aquele seu familiar que já desencarnou, como se tivesse uma conversa, num diálogo fraterno, franco, refletindo sobre as coisas da vida. E Leon Denis vai falar assim, ele pergunta, né? Vês nos céus esplêndidos estes astros flamejantes, estes sóis inumeráveis arrastando nas suas evoluções prodigiosas brilhantes cortejos de planetas? Ele pergunta. O convite que ele nos faz é: olhe para o céu. Olhe, e aquilo que você conseguir enxergar, faça a seguinte pergunta para você mesmo: quantos séculos acumulados foram precisos para formá-los? Quantos séculos? Nós sabemos que a Terra talvez aí tem mais ou menos 4, 5 bilhões de anos desde a sua formação. E o Sol? E a Lua? E as estrelas que nós enxergamos? E as outras galáxias que os nossos aparelhos, ainda que frágeis, conseguem enxergar? Quantos séculos foram necessários para formar isso tudo? Quantos? E aí ele pergunta outra coisa: quantos séculos serão precisos para dissolvê-los? Quantos séculos? E aí? Tudo o que nós vemos um dia acabará. Ele vai dizer: pois bem, virá um dia em que todos esses focos serão apagados, em que estes mundos gigantescos se dissiparão para dar lugar a novos globos, a outras famílias de astros que emergem das profundezas. Então, meus amigos, nada que vês hoje existirá mais. Nada. A casa, a roupa que eu visto. A gente às vezes pensa assim: nossa, eu estou querendo ir no shopping. Fica tranquilo, ele não vai existir mais daqui a um dia. Nada, nem o corpo físico que nós temos existirá para sempre. E aí ele fala de uma maneira muito poética: o vento dos espaços terá varrido para sempre a poeira destes mundos desgastados. De trás para frente, ele considera o planeta ou os mundos simplesmente poeiras. E alguém poderia falar assim: ah, mas não é possível, olha o tamanho da Terra, olha o tamanho desse planeta. Meus amigos, pega uma imagem aí do nosso planeta de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. É uma poeira, é uma poeirinha. Ele fala que o vento dos espaços um dia vai varrer essas poeiras. Olha como é poético, como é belo a forma como Leon Denis escreve. Só que ele vai dizer o seguinte: vamos lembrar, tudo que nós enxergamos um dia não existirá mais. Mas tu viverás sempre, prosseguindo tua marcha eterna no seio de uma criação incessantemente renovada. Ou seja, o sol que nós enxergamos hoje chegará um dia em que ele deixará de existir, mas você nunca acabaremos. O nosso corpo acaba, mas o espírito imortal que somos é indestrutível. O espírito imortal que eu sou, nada é capaz de destruí-lo. Então, de uma maneira que eu gosto de brincar, nós somos super-heróis. Mas daqueles que ninguém morre, ninguém mata, né? Não morre mesmo. Somos indestrutíveis. E aí ele vai dizer: que serão então, para a tua alma depurada, engrandecida, as sombras e as preocupações do presente? A gente às vezes fala assim: nossa senhora, 2020 foi um ano tenso. Foi um ano difícil, e está sendo. Não é todo ano que se vive uma pandemia. Estamos no meio de uma pandemia mundial gravíssima. Enquanto eu gravo essa live, praticamente 300 mil pessoas já desencarnaram por conta da Covid-19. Isso as que foram notificadas, sem falar as que desencarnam por ela e nem são registradas. Então não estamos num momento comum da nossa história.
Não estamos num momento normal. Estamos em meio a uma pandemia. Nossa, William, você vai falar disso logo na live? Falar de coisa ruim? Não, eu estou falando de uma realidade que a gente precisa ter a coragem de enfrentar. Porque não é se recusando a saber notícias que a gente vai ultrapassar isso. Eu preciso buscar informação. Então estamos vivendo um momento grave. Passaremos meses, talvez aí, alguns dizem anos, tendo que conviver com uma nova realidade, que a realidade antiga já não existe mais. E não vai voltar a existir. Como foi um marco na época da gripe, chamada gripe espanhola, e em outras crises. Mas o que será este momento quando a nossa alma estiver depurada? Imagina daqui a 10 mil anos eu vou olhar para, nossa, em 2020 eu passei por uma pandemia. Aí Leon Denis responde que esses momentos serão acidentes efêmeros de nossa caminhada. E eles não deixarão no fundo de nossa memória senão tristes ou doces recordações. Estamos num momento triste. Mas daqui a pouco, daqui a alguns meses, dias, anos, ou horas, minutos. Por exemplo, eu vou acabar essa live e vou ali dar um abraço à minha família, na minha filha, no meu filho. Nós estamos confinados juntos aqui em casa. Então é um momento doce para mim. E tudo isso vai ficando registrado. Mas no futuro a gente olha para trás e fala, não é possível que eu briguei com aquela pessoa por causa disso. Não é possível que eu tive esse comportamento por causa daquilo. Entendeu? Então a gente precisa avaliar as coisas com muito cuidado, porque às vezes esses acidentes efêmeros que nós não damos importância podem nos comprometer. Alguns segundos de bobeira, alguns minutos de desequilíbrio podem nos comprometer por encarnações. E aquele acidente efêmero, que lá no futuro a gente vai olhar para ele e por que nós passamos por aquilo? Mas esse acidente efêmero, se eu não dou a devida importância, pode me comprometer. Por exemplo, alguém que leva um prejuízo financeiro. Aquilo ali é uma dificuldade, é ruim, não é bom. Mas já pensou se diante deste problema eu resolvo matar quem me deve? Então, de um acidente efêmero eu me complico gravemente para o futuro. Ou aquele que recebe do cônjuge, da esposa, do marido, a traição. E chateado com a situação, numa atitude impulsiva, resolve matar o traidor. Então aquilo que foi um acidente efêmero vai comprometer o indivíduo que a partir disso comete crimes, comete equívocos, deslizes na sua vida. Então Leon Denis vai concluir dizendo que diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do presente, as provas suportadas serão como uma nuvem no meio de um céu sereno. Então ele aqui agora vai comparar esses detalhes da nossa vida como uma nuvenzinha no meio de um céu sereno. Agora é importante destacar isso que ele diz. Considera, portanto, no seu justo valor as coisas da terra. Ele não fala para ignorar as coisas da terra. Ele não fala para não considerar as coisas da terra. Ele fala para considerar no justo valor. Eu queria mandar um abraço para o amigo Uriel Santos, que entrou aqui no Instagram agora. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom para você, viu? Então, essa é a orientação que ele nos traz. E conclui dizendo, sem dúvida, não as desdenhes, pois elas são necessárias ao teu progresso. E tua missão é de contribuir para o aperfeiçoamento, aperfeiçoando-te a ti mesmo. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Olha como Leon Denis e Allan Kardec têm o pensamento sintonizado um com o outro. Mas não prendas tua alma nelas exclusivamente e busca, antes de tudo, os ensinamentos que contém. O que Denis fala? Considera no justo valor as coisas da terra, mas não prenda tua alma nelas. Porque a gente, às vezes, por interesses materiais passageiros,
nós nos prendemos integralmente nisso e ignoramos as possibilidades do Espírito. Acumulamos riquezas como aquele homem que foi enchendo o seu celeiro, como se fosse ficar eternamente na carne, e de repente vem a morte e lhe diga: olha, hoje eu preciso da tua alma. E alguém pode pensar: William, mas a minha conta bancária está ruim, eu não tenho dinheiro, então essa reflexão para mim não serve. Mas o apego e a prisão nas coisas da terra não se dá só através do dinheiro. A gente pode estar apegado a inúmeras questões transitórias que dificultarão a nossa partida para o mundo espiritual. Recordo-me, por exemplo, falando em valorização das oportunidades, que a gente às vezes reclama e não valoriza o que tem de bom, de um homem, um fazendeiro, que vendeu a sua fazenda, como a gente fala numa expressão, de porteira fechada. Foi fazenda com o gado, com equipamento, maquinário, tudo. E na época recebeu como pagamento uma nota fria, um cheque sem fundo, enfim, algo sem valor. E aí ele ficou desesperado e queria se matar. A sua família culpando ele pelo mau negócio, e ele foi lidando com aquilo de uma maneira ruim. E ele falou: olha, vou matar. Foi até a farmácia e falou para o farmacêutico: olha, eu quero esse remédio. O farmacêutico percebeu algo errado, perguntou o que estava acontecendo. O homem abriu-lhe o coração e o farmacêutico disse: olha, eu posso até te dar o remédio que você está pedindo, nem te cobro, mas antes eu preciso que você vá até Ituiutaba e converse com Jerônimo Mendonça. Vá até lá. Se você voltar com a ideia do suicídio, eu te dou o que você está pedindo. E o homem foi. Recebeu o dinheiro do farmacêutico, da passagem de ida, de volta, hospedagem, o lanche. Foi até Ituiutaba e quando lá chegou, na calçada ele ouviu as gargalhadas que Jerônimo dava lá dentro. E alguém saía de dentro da casa e o homem perguntou: é aqui que mora Jerônimo Mendonça? E a pessoa respondeu afirmativamente. E esse homem pensou consigo mesmo: falou, olha, mas eu vim no lugar errado. Eu estou cheio de problema na minha vida e venho aqui agora na casa de um homem que está rindo desse jeito. Esse homem nem deve ter problemas. Como é que ele vai me aconselhar? Como é que ele vai me ajudar? Eis que ele entra e se depara com Jerônimo Mendonça, deitado numa cama feita especialmente para você, para ele. Por conta da sua artrite reumatoide, ele não conseguia ficar nem deitado e nem sentado. Era uma posição reclinado. Não movimentava nenhum dos membros. Era totalmente dependente, desde as necessidades mais básicas, a tomar um cafezinho, tomar remédio, tudo ele precisava de alguém para fazer para ele. Não bastasse isso, cego dos dois olhos, com problemas cardíacos gravíssimos, aquele homem, o ex-fazendeiro, entra no quarto em que estava Jerônimo, se depara com aquela cena. Jerônimo dizem que era praticamente uma estátua que falava. E Jerônimo começa a conversar com aquele homem e de repente pergunta para ele: olha, tudo bem, você está numa situação difícil, eu compreendo, mas você trocaria a sua fazenda de volta pelo movimento dos seus braços e das suas pernas? E o homem disse: o que é isso, Jerônimo? Onde é que se viu isso? Eu perder os movimentos dos braços e das pernas por causa de uma fazenda? Aí Jerônimo insistiu e falou: realmente talvez essa reflexão seja um pouco forte, mas você ficaria cego dos dois olhos para ter de volta a sua fazenda e os seus bens? E o homem discordou, falou: não, imagine, porque com esses membros, com esses olhos, eu consigo me movimentar, enxergar as coisas, minha família, meus filhos que eu amo tanto. E o Jerônimo então disse: então, meu filho, volte para casa e valorize a saúde que tem, valorize a oportunidade que Deus te dá, porque você é arquimilionário das bênçãos divinas. E este homem, envergonhado, porque estava diante de outro, cego e paralítico, alegre, contente e sorridente, que era Jerônimo Mendonça. Então, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham,
A gente deixa essas reflexões singelas de Leon Denis no intuito de que cada um de nós, a começar por mim mesmo, possamos refletir de como estamos aproveitando a nossa encarnação. Será que estamos cumprindo aquilo que Deus espera de nós, ou seja, contribuindo para a edificação de um mundo melhor? E há inúmeras formas de se fazer isso. Jerônimo Mendonça, deitado numa cama, fazia evangelização por telefone, fazia campanha do quilo por telefone, consolava e esclarecia as pessoas que estavam longe dele, viajava numa perua Kombi fazendo palestras. Então que cada um de nós possa entender como pode ser mais útil na sociedade. Hoje um simples gesto, por exemplo, é compartilhar boas notícias, orientar sobre a gravidade do coronavírus é uma caridade que se faz. Não propagar fake news é outra caridade. Mandar aí uma mensagem para um amigo: como você está? Precisa de alguma coisa? Que seja uma prece, que seja uma palavra de incentivo. Então são de pequenos detalhes que nós construiremos uma sociedade mais pacífica, mais amorosa. Às vezes um boa noite para um amigo, vou mandar uma boa noite especial aqui para o Gustavo. Boa noite, meu amigo, tudo bem, né? Gustavo é um querido amigo aqui do Grupo Espírita Leon Denis, faz parte da equipe do Café com Espiritismo em Português. Ele se junta agora a Tati e a Bia, que estão também conectadas com a gente. Então são pequenos detalhes que levam alegria às pessoas. E isso pode fazer diferença na vida do outro. Então, a gente precisa parar e se perguntar assim: o que é que me agrada e o que é que eu posso fazer mais em prol do outro? Que, como disse Kardec na questão 132, na medida que eu colaboro para o progresso do mundo, eu estou também progredindo. E é uma via de mão dupla. Como vai dizer Francisco de Assis na oração que é atribuída a ele, né? É dando que se recebe. A proposta cristã não é uma proposta de receber para dar. É uma proposta ativa. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Não é que eu espere o amor vir até mim, é que eu leve. Então que a gente compreenda que o objetivo supremo é o progresso, é a evolução. E para que consigamos atingir esse objetivo, é necessário que a gente doe e se doe um pouco mais. Meus amigos, então é isso que a gente tinha para hoje. Eu agradeço de novo o convite que a Gorete me fez, o Centro Espírita Divino Amigo, onde eu tenho ali vários amigos de jornada espírita. Desejo a todos muita paz, que Jesus possa iluminar os nossos caminhos, que os bons espíritos possam sempre nos inspirar nessas nossas jornadas. E eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, acompanhando essa transmissão. Tivemos um problema no Facebook ali e pausamos em 2 momentos. Pausamos num momento só, então ficou uma palestra metade para um lado, metade para o outro. Mas a gente salvou aqui também no Instagram e depois compartilha ela na íntegra aí com vocês. Um abraço, fiquem todos com Deus e não posso deixar de falar. Fiquem em casa, se precisar sair, saia atendendo os pedidos dos cientistas, dos especialistas, com a máscara, respeitando o direito do outro também de se manter aí em segurança, para que a gente consiga passar por esse momento de maneira mais rápida e menos sofrida. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz.